Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Reverbere, mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere, o podcast do Portal LC. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los em mais um dos nossos bate-papos sobre licitação e contratos, sobre contratação pública. Hoje estamos no nosso episódio de número 31 e vamos conversar com nossa convidada especial, a minha coordenadora, a doutora Camila Murta. Tudo bom, Camila? Como você está? Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo, Rafael. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Alegria grande receber você aqui, falar um pouco de você. Camila, ela é advogada, é especialista em direito público e trabalha na AWS como estrategista em contratações públicas, ou seja, trabalha num bloco ali voltado para relações com o governo. A AWS, para quem não conhece, é o braço da Amazon que trabalha com armazenamento de dados, especialmente na área de nuvem. E a Camila está aqui para falar com a gente sobre transformação digital, um tema que a gente sabe que tem tudo a ver com contratação pública, e essa é a tônica do nosso episódio, é contratação pública e transformação digital. Eu estou até curioso para saber qual é a abrangência disso, Camila, se seria, porque às vezes a gente acha que isso é só contratação de TIC, né? Exato. E nem sempre é. Bem, meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, quem já acompanha o Reverbere sabe disso. Por falar nisso, eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, porque a gente sempre está publicando conteúdo na área de licitação e contrato. Assim como também você que nos escuta no Spotify, e se você ainda não percebeu, inclusive no Spotify agora nós já estamos publicando os nossos episódios com áudio e vídeo. Começa a seguir a gente e avalia a gente aqui no Spotify. Isso é muito importante, porque se você nos avalia no Spotify e se você também curte o nosso episódio no YouTube, você está ajudando a fazer com que o conhecimento da área de licitação e contrato reverbere. Essa é a ideia do nome, inclusive, do nosso podcast. Além disso, quero convidar vocês a nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, que sempre traz muitos temas na área de licitação e contrato. O meu é @Rafael Sérgio de Oliveira, no Instagram, é onde eu mais movimento, e nas demais redes, Rafael Sérgio de Oliveira também. O Portal LC é Portal LC e no Instagram é Portal_LEC. E o da Camila? Como é que o pessoal faz para encontrar você nas redes sociais, Camila? Para me achar em rede social é doutora DRA Camila Murta. Ok, então é doutora DRA. Lá vai eu, tá vendo? Olha que gafe. Agora que eu vi o que eu estava falando, Kiko. É DRA Camila Murta. Exatamente. Ok. Exato. Então sigam a Camila. A Camila também tem bastante, eu a sigo já acompanho o trabalho dela, e ela tem bastante publicação na área de licitação e contrato. Camila, então vamos falar pouco dessa questão de contratação pública e transformação digital, mas eu queria que antes você falasse um pouco de você. Você já falou bastantão, mas vamos lá. Não, eu falei muito pouco. Mas vamos colocar em linhas gerais, que é importante... Você tem experiência, Sim, inclusive, na administração pública, com licitação e contrato. Como é que foi essa sua história nessa área de licitação e contrato? É uma área que eu entrei muito nova e foi muito por um acaso. E quando eu me vi, eu falei, é aqui. Gostei, adorei essa bagunça toda e a possibilidade da gente estar sempre olhando para objetos distintos, né? Sim, verdade. Então, eu trabalhei em prefeituras, várias prefeituras municipais, do litoral sul de São Paulo e outras do interior de São Paulo, e fui pegando desde merenda escolar, concessão de transporte público, obra, enfim, outras licitações mais de cunho administrativo, uniforme, material escolar,
participar de um tudo, Sim, como a gente costuma a realidade brincar. municipal é bem diversificada, né? Município é literalmente tudo que você precisa comprar. Verdade. E isso foi me dando muitas experiências, né? Diversos casos que eu peguei e fui atuando muito diretamente ligado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque aí tinha correlação. Tive por muitos anos um escritório de advocacia que prestava consultoria para gestores públicos, então eu atendia prefeitos, vereadores e outros gestores, e fui tendo experiências diversas dos dois lados do balcão, né? Sim, de quem estava dentro da administração e de quem licitava com a administração. Então, isso foi muito importante. Fiquei 20 anos, né, em várias posições, mas dentro desse cenário todo, minha última posição foi como diretora jurídica de uma estatal em São Paulo e de PO, que eu fiz a implementação de LGPD, então também foi uma experiência rica. E durante a pandemia... Ou seja, você teve experiência do município, inclusive com a estatal, já com a Lei 13.303? Com a 13.303, com a implantação da 13.303, mudança de todos os regulamentos, né, os regramentos internos, essa virada de chave. Não é nem mudança, né? Foi praticamente foi uma a criação, virada, né? Exato, foi uma criação. E por isso que eu falo, uma mudança de chave, porque... assim como na administração direta, indireta, você tem a mudança de cultura, você tem a mudança de mindset, né, do servidor entender que é uma nova regência que está ali instaurada e que não dá mais para ser de um jeito, tem que ser de outro, porque tem uma lei federal no comando. E a gente está, de novo, nessa mesma situação, agora olhando aí para 14.133. Também estamos virando a chave de novo. Precisamos, né? Virar a chave. Assim, quem não virou ainda, gente, vira essa chave. Exato, vira essa chave. Vira essa chave. E aí, depois que eu saí da estatal, eu fiz uma transição de carreira, fui para a iniciativa privada, né? Estou na AWS, que é a Amazon Web Services, os serviços em nuvem. Né, a prestação de serviços em nuvem. A Amazon ela tem uma área que é Public Sector, que é só para a área pública, e eu estou dentro dessa área, dentro de um time de consultoria que se chama ProServe, Professional Services, que é um time que faz a melhoria da jornada de mudança para nuvem, de transformação para nuvem. Certo. E aí, obviamente, eu estou rodeada de muito mais técnicos de TI. Essa transformação para nuvem que você fala é do armazenamento de dados, que hoje muitas estruturas públicas e privadas ainda não trabalham com armazenamento em nuvem. E vocês dão todo o suporte nessas contratações. Todo o suporte, exato. A gente dá todo o suporte e faz o desenho de arquitetura de como mover as aplicações dos órgãos públicos para a nuvem. E aí não é só o armazenamento, né? É olhar a questão de analytics, de você pegar esses dados e estruturar eles para trazer eles de uma forma que auxilie na tomada de decisão, que eles sejam mais inteligentes em prol do teu negócio. É uma solução que não é só guardar os dados. Não. É gerenciar, inclusive, esses dados. É muita coisa. Entendi, a AWS ela tem hoje mais de 200 serviços além do armazenamento. Né? Então, são muitos serviços que estão à disposição, e aí a gente fala de serviços de storage, de analytics, de big data, de security. São vários serviços que estão à disposição, e para cada situação, para cada órgão, tem uma especificidade, tem uma dor maior, uma complexidade. E então, tem que sempre analisar o caso a caso. Isso não é uma commodity que vem pronto, eu simplesmente plugo lá, né? Faz o plugin e começa a rodar. A aquisição do serviço, sim, mas se você está olhando estratégico e para um negócio de longo prazo, você precisa ter isso de uma forma estruturada. Ou seja, é uma transformação digital. Exato. Entendi. E eu digo que não é mais o futuro, é o presente. Eu imagino. Né? A gente está vivendo um momento que não tem o futuro, a gente está já no futuro, né? O que a gente falava lá, e eu brinco que... Na verdade, a nuvem é tudo, né? A gente já é os Jacksons, né? A gente já está lá. Eu, por exemplo, eu salvo, antes de vir para cá, por exemplo, para gravar o episódio, eu muitas vezes faço o roteiro que eu me preparo para fazer as perguntas, para conversar. Sim. Tem toda uma preparação, gente, para poder fazer isso. Não, é valendo. Não tem nada de preparação, é valendo. Não é combinado, né? Mas eu faço algumas coisinhas. E aí, chego aqui, abro meu computador e eu salvei em outro computador, o computador que eu tenho lá no meu escritório em casa, e quando chega aqui eu abro, já está tudo na nuvem, já é sincronizado. Então isso tudo é uma realidade que antes não, eu tinha que pegar o pendrive, colocar lá. Antes de colocar o disquete, hoje é o pendrive, já, enfim. É tanta coisa realmente traz muita agilidade, sem dúvida. É o que a gente fala, é economia digital,
né? Hoje está todo mundo hiperconectado, né? A velocidade da informação já superou a capacidade humana, então a gente precisa ter a tecnologia a nosso favor. Se a gente parar para pensar, tudo você faz através de um app. Você pede comida, você compra roupa, você compra livro, você pede um Uber, você faz um Pix. E é tudo digital. Então, a velocidade com a conectividade é uma realidade que, se você tirar hoje da sua vida, eu me sinto assim, perdida. Como que eu ficaria, né? No nosso livro de comentários à Lei de Licitações e Contratos, que eu coordeno juntamente com a professora Cristiana Fortini e também com a professora Tatiana Camarão, e que tem tantos, somos 11 e realmente é uma grande seleção, não é à toa que são 11 autores, como o professor Anderson Pedra, a professora Cristiane Stropa, o professor Rafael Amorim de Amorim, querido Marcos Nóbrega, enfim, tá até para sair a segunda edição agora. Eu falo lá do princípio da virtualização da contratação pública. E uma das coisas que eu sempre digo para quem me acompanha aí nas palestras, nos eventos, é que o mundo virtual, que antes a gente usava até como uma expressão de algo que era mentiroso, que era imaginário, hoje é o mundo real. É a realidade. É a realidade que a gente vive, é o mundo digital. Mas vamos falar disso agora, não. Vamos passar mais pra frente. Você já percebeu que vai, eu sei, né? Eu também. Tem que segurar a gente. Por isso que eu faço meu roteiro, entendeu? Exato, pra gente ficar na linha. Na linha. Vamos lá. Vamos falar um pouco desse livro, que é o livro de Manual de Contratação de TIC, sob a ótica da nova Lei de Licitações e Contratos. Por isso que eu falei, gente, que a doutora Camila é minha coordenadora, porque ela, juntamente com a professora Tatiana Camarão, que não devia nem estar falando dela, viu? Que a Tati já está me devendo estar aqui, ó, há muito tempo, já veio para Brasília. Eu não devia nem estar falando dela aqui, viu? Mas vamos dar palco. Vamos dar palco para ela. Um beijo, Tati. Que a professora Tatiana Camarão coordena juntamente com a doutora Camila Cristina Murta. É uma obra publicada pela editora Fórum e que conta com diversos colaboradores. Isso. Eu tive a graça de ser convidado para falar aqui sobre técnica e preço, para falar sobre o pregão. E eu queria que você falasse um pouco dessa obra, desse projeto, até mesmo que você me contava, e desde o início, né, da publicação, a Tati também já tinha me passado isso, que é um projeto que envolve, inclusive, a ABS, uma entidade que é voltada aí para implementar essa transformação digital. E você tem algumas propostas para a contratação pública de TIC na administração pública que você quis que estivesse aqui nessa obra. Exato. E que muito me interessaram. Se você puder falar um pouco dessa obra para a gente, por favor. Vamos lá. Essa obra ela é uma idealização que tem por propósito trazer o fomento da discussão de contratação de TIC sobre a ótica da nova lei de licitação. Certo. E aí a minha percepção é de que daqui para frente tudo é tecnologia. Sim. Porque para a gente prover qualquer tipo de serviço tem uma tecnologia embarcada aí. A ideia foi trazer diversos autores, muitos do que você já citou no teu próprio livro também estão fazendo parte, são pessoas aí Sim. com larga experiência na administração pública. Verdade. A gente fez muito, eu e a Tati, a gente foi selecionando pessoas literalmente de norte a sul do país que tivesse esse mote de compras públicas e que pudesse colaborar com olhares diversos e na sua área de especialização, muito para que nesse primeiro livro, que é uma primeira edição, a gente já está aqui, estou dando um spoiler de primeira mão, que ele já vai ter uma segunda edição Sim. atualizada, porque a gente já está sentindo necessidade de atualizar. Tá. Mas a gente vai esperar a aplicabilidade da 14 começar a acontecer e a gente vê como que órgãos públicos, tribunais de conta, Tribunal de Justiça vão começar a se manifestar em relação ao que vai acontecer, né, em larga escala, para a gente trazer de volta aí a discussão. Mas é muito promover insights, dar um manual, literalmente, um passo a passo de como contratar tecnologia, né, desde a formulação de um ETP, como é que você faz, como que você define que solução que você quer, essa transversalidade público e privado, que é um grande mote da 14, a possibilidade da conversa com o setor público, porque ele acaba tendo uma evolução muito mais rápida, ele se reinventa Sim. e ele promove a transformação, o digital, a virtualização que você comentou, de uma forma muito mais pontuada. E o Sim. governo, por histórico, né, ele tem uma demora.
em agregar essas soluções, uma porque não pode errar, né? Uma Sim. porque tem uma dificuldade também de fazer a capacitação, de todos os servidores também Correto. entrarem aí nessa Toda uma no gestão conhecimento. mais amarrada, né? Exato. E outra, né? O governo, um gestor público, ele tem que ser um orquestrador. Ele tem que reunir recursos, sejam eles financeiros, de pessoas, né? E tem que fazer os processos. E essa construção é algo demorado. Então, a possibilidade da transversalidade, de ter o apoio da iniciativa privada, para poder colaborar com esses novos modais que a lei trouxe, essa nova visão de a tecnologia, o benefício que ela traz. Esse é um grande propósito, trazer o passo a passo e a provocação de novas contratações. A ideia de apoio da iniciativa privada está no próprio cerne da contratação pública. Né? Exato. É que a gente muitas vezes não para para... Não é ver, utilizado, né? De forma... não era, né? Pela a ideia de que o contrato tem interesses contrapostos, né? Como se... Exato. Eu acho que ele atrapalhou um pouco a gente nessa compreensão. Bastante. E é engraçado que nos demais ramos do direito o contrato não tem interesse contraposto. Por exemplo, você vai fazer uma sociedade, você faz um contrato social. É a vontade das partes expressa em contrato. Expressa em contrato. O contrato ele tem o objetivo da parceria, ele tem o objetivo de realização conjunta, só que um tem uma missão, o outro tem outra missão. Às vezes um faz aquilo para receber a remuneração, mas a gente não trabalha só também pelo dinheiro, né? A gente trabalha também por algo que... Por um propósito, para fazer o atendimento óbvio, do interesse público. Mas a gente tem as cláusulas extraordinárias, né? Então aí eu não estou tão no equilíbrio ali. É verdade. Mas aí você vem uma razão de interesse público, né? E na verdade... É um interesse maior. Toda a doutrina francesa que trabalha com essa questão das cláusulas exorbitantes, ela coloca exatamente de que, olha... elas existem exatamente para a atualização do interesse público no contrato. Então, contratado, você está vindo para satisfazer o interesse público. Exato. E como tal, então, você tem que se encaixar naquilo. O contraponto que dá é exatamente o equilíbrio econômico-financeiro. Mas, olha, eu te garanto que qualquer dessas questões decorrentes das tais cláusulas exorbitantes, a gente vai te dar a contrapartida. Então, é um sistema, eu estou dando uma explicação aqui, gente, tá? Como é vendida. Como advogado, né? Não é nem como advogado, mas sim como professor. Sim, né? sim. Do que é que estava no fundo daquelas ideias. Mas, na verdade, é um contrato. É ali uma questão de que as partes se conectam. E eu acho isso muito bom. Você até falou da ABS e eu queria que você falasse qual é o propósito da ABS, inclusive em apoiar esta obra na ideia de transformação digital da administração pública por meio da contratação pública. A ABS é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Eu faço parte, eu sou uma colaboradora da ABS no GT, que é um grupo de trabalho de compras públicas. Né? Sou a líder ali, me envolvo bastante nas discussões. A gente tem reuniões mensais que traz as atualizações para os associados. A ABS tem mais de 2.000 associados no Brasil todo. Então, a gente tem essas discussões sobre o que está acontecendo e por assuntos segmentados. Então, tem a discussão de trabalhista, de inteligência artificial, de compras públicas, de LGPD. Tem várias discussões ali. Eu sou responsável pelas de compras públicas. E aí, quando surgiu a ideia, eu pedi o apoio deles, porque o livro ele é agnóstico, né? Ele está totalmente... Adorei essa expressão dela, agnóstico. Ele está totalmente... O que quer dizer agnóstico, por favor? Ele está imparcial, ele não está fazendo favoritismo para nenhum dos provedores de nuvem ou para qualquer empresa privada que seja. Inclusive, como autor de Precisa um dos capítulos, eu digo que não tem nenhum tipo de direcionamento. Não tive qualquer direcionamento. Não. Olha, escreve, manda para a gente. Exato. E, porque a ideia é mesmo trazer a dor da iniciativa privada, né? É trazer como a iniciativa privada, as necessidades que eles enfrentam no processo licitatório versus aquilo que está posto numa nova lei federal. É bem essa questão e, obviamente, a gente está falando ali de tecnologia porque é o que está todo mundo vivendo, é a nova economia digital. Deixa eu empurrar um pouquinho é a necessidade. Eu aqui estou me afastando, né? É a necessidade de trazer essa discussão
pro livro, e então a ABS apoiou. Nós fizemos o lançamento dele no dia 4 de setembro, no Connect Smart Cities, e é um evento também patrocinado pela nas redes ABS. sociais, que legal. Eu estou tentando fazer um barulhão, porque eu acho extremamente relevante o tema. E agora eu vou fazer algumas palestras para poder reverberar o assunto, exatamente porque quanto mais a gente fala, mais a gente propicia o debate, e esse debate traz insights para os gestores, para essa nova mudança de mentalidade, que é tão necessária a partir do momento que você tem um novo instrumento de contratação. Eu fico muito feliz até de você trazer esse tema aqui para o Reverbere, e uma das coisas que eu tenho curiosidade é essa questão no livro, né? Ela é tratada sobretudo pelo aspecto do procedimento adjudicatório, ou seja, da licitação. Exato. Mas isso também tem alguma repercussão em nível do contrato? Como é que fica toda essa situação? Há diferenças marcantes a serem implementadas na contratação de TIC para a licitação e para o contrato, ou isso se dá só na licitação? Licitação e contrato. E aí eu te explico por quê. Primeiro, porque a nova lei ela traz o planejamento como um princípio basilar aqui da licitação. Para se contratar tecnologia, a gente primeiro precisa entender que o pregão ele não atende mais essas necessidades. Só o olhar preço... Eu supunha. O olhar só o menor preço, ele não atende. Porque a partir do momento que eu estou falando de novas tecnologias, então eu estou falando de inteligência artificial, blockchain, robótica, daqui a pouco computação quântica, isso não entra mais no comum. Talvez a gente já pudesse entrar na questão da transformação digital, que eu acho que está nisso. Está super nisso, né? Então, o que é a transformação digital? Sim. Até para dar o pano de fundo aqui para esse contexto. Depois a gente volta para o livro aqui para falar desse aspecto. A transformação digital ela tem dois eixos. O eixo da tecnologia, das novas tecnologias, que é isso que eu estava explicando, inteligência artificial, machine learning, IoT, robótica, nanotecnologia, enfim, o que está posto aí, que são tecnologias mais complexas e que elas têm impactado o nosso dia a dia enquanto sociedade, né? Então, o governo precisa se adequar a isso, a essa virtualização toda. E ela tem o eixo da nova mentalidade, né? Que é a mudança de mindset, a mudança de cultura. É acabar com a cultura da inércia, eu sempre foi assim, então eu vou continuar fazendo assim. A cultura do medo, né? O medo do risco, o medo da penalização, meu CPF, eu não vou tomar esse tipo de decisão. E aí, quando você fala de transformação digital, então você está falando de novas tecnologias, novas mentalidades, para inaugurar uma nova era de políticas públicas, estratégias de longo prazo, focada no cidadão e para gerar valor público para a sociedade. Legal. Então, quando eu digo isso, a transformação digital, ela tem por objetivo principal construir estratégias que sejam de longo prazo para atender o cidadão de forma personalizada. A massificação de produtos, aquela coisa que atendia todo mundo, passou. Isso já não mais satisfaz o cidadão, né? Porque hoje ele tem tudo personalizado, ele assiste um filme e o catálogo ali, o streaming dele dá o tipo de filme que ele está acostumado a ver, está tudo muito personalizado. E o cidadão quer esse tipo de facilidade também. Isso inclusive, é decorrência da tecnologia. Sim. Ela que permite... É a tecnologia... A iniciativa privada se desenvolve, impacta a sociedade se torna hiperconectada, antenada, exigente. O governo, por sua vez, começa a prestar serviços digitais. Então, a gente tem aí o GovBR, a plataforma que atende, que provê mais de 4 mil serviços a 140 milhões de brasileiros, eu estou falando de quase 80% da população. Ela traz o quê? Serviços digitais. Ela atende totalmente a transformação digital? Não, mas é um grande passo. Um grande passo você ter a sua carteira de habilitação digital, né, sua carteira de trabalho, você ter a carteira lá da vacina, você ter a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, uma facilidade tamanha que a gente teve esse ano agora. São serviços importantes. O e-social como uma plataforma para
gerenciamento dos empregados, inclusive Sim. das pessoas naturais, das pessoas físicas que têm seus empregados domésticos, fazem tudo isso lá no e-social. Facilita a sua vida, Sem né? dúvida, Então, é nisso que a sem gente dúvida. fala da personalização. Você não precisar mais pegar uma fila, agendar um compromisso para pedir uma segunda via de CPF, Talvez né? isso, Coisas do talvez uma gênero. grande referência para a gente nesse aspecto de uma transformação digital seja os bancos. Porque era na minha época, eu sou de 1980, eu ia Ah, eu sou mais para... velha que você. Eu ia para... Mas a gente não é velho, né? Digamos, não vamos dizer que é velho, né, Camila? Não, Eu, não podemos. eu lembro que eu ia pro banco pagar as contas do meu pai com sim, boletinho sim. ali e tal. E meu pai pedia para eu ir quando eu era ali adolescente, tinha uns 14, 15 em diante. Até que chegou o internet banking, e aí a gente... Meu pai já fazia as vai transações todas evoluindo, ali e hoje a gente vai na agência bancária praticamente se quiser. Exato. Não, e se tiver aqui, me incomoda, porque eu não Exatamente. quero ir numa agência Exatamente. bancária, né? Hoje em dia a gente tem uma vida também mais corrida e a gente precisa ter todas as facilidades que a tecnologia provê. E aí, voltando aqui para a questão da transformação digital, ela é muito isso, de você coordenar a tecnologia, mudanças de mentalidade. Quando a gente fala de mudança de mentalidade, é a implementação dessas tecnologias. Sim. E que perpassa por uma reorganização, falando de governo, né? Uma reorganização da administração pública, e aí uma reorganização de processos, de pessoas, né, uma mudança, né, de processos, de pessoas, de cultura, a redução de aversão a risco, para que essa transformação, essas tecnologias e a mentalidade da transformação de fato entre no órgão e ela possa ser No fim das aplicada. contas, é uma transformação. O digital aí é um meio, porque a maneira pela qual você vai Exatamente. começar a atuar. E aí vem o que você falou, que é usar da inteligência artificial, é usar do machine learning, é usar de tantas outras ferramentas digitais que o mundo tecnológico pode oferecer. Exatamente. A tecnologia ela é um meio para que o governo atenda às necessidades, o interesse público, né? Atenda às necessidades do cidadão. Sim, sim. Então, quando a gente escreveu o manual, a gente foi muito para fazer nessa primeira edição, o guia de como fazer. E aí a gente trazendo a sua outra pergunta de os meios, né, de como contratar, né? E aí eu comecei falando que o pregão ele não mais se aplica, Sim. né? Porque Por que você é contra o pregão? eu não sou contra o pregão, eu só acredito que quando a gente está Eu sei falando que de você não é. novas Eu tô brincando com tecnologias, você. a nova lei ela traz serviços comuns e especiais, e essas novas tecnologias elas devem ser entendidas como especiais pela heterogeneidade ou pela complexidade. Sim. Né? E a complexidade não está em definir o que ela é, mas em si na implementação dela e no como eu consigo fazer o desenho do quanto eu preciso dela. Um órgão consegue dizer o quanto ele precisa e para onde ele precisa de uma inteligência artificial, por exemplo? Isso não é tão simples, porque daí você precisa redesenhar o processo. E aí entra ali na parte da contratação. Você tem que ter um bom planejamento que te indique qual é a sua solução e qual é o seu resultado esperado. Porque daí você tem que ter os KPIs para saber qual é a eficácia dessa contratação. E aí, por isso que a contratação também tem uma grande importância de você, agora até com os mecanismos novos de governança, né, o accountability todo que você tem a questão de você saber se os resultados foram de fato atingidos, mensurá-los primeiro, né? Se eles foram atingidos, se você está promovendo a eficácia, eficiência e efetividade daquela contratação. Então, você tem os mecanismos de liderança, estratégia, monitoramento e controle. Né? Então, com esses mecanismos, eu estou falando que a nova lei de licitação ela trouxe tanto para um processo de contratação, né, quanto para a fase do contrato e execução contratual, Sim. uma nova forma de acompanhamento, de um novo olhar, na verdade, para esses dois momentos do processo. Eu acho isso muito interessante e essa foi, inclusive, a tônica de até mesmo de uma das participações
no livro, das minhas participações no livro. Sim. Eu tive uma participação com meu querido amigo, mandar um abraço para ele, o professor Vitor Amorim, É ótimo. em que a gente fala do pregão, e outra em que eu falo da técnica e preço. E assim, eu até brinquei com você, porque às vezes parece que quando a gente critica o uso do pregão para certas coisas, a gente é contra o pregão. E por quê? Não é o Por que caso. dada essa realidade? Porque a gente usava pregão para tudo, não é? E a gente usava pregão para tudo porque as modalidades da Lei 8666 eram muito ruins, eram presenciais, tinha uma técnica e preço bastante limitada no que diz respeito as ferramentas que você tinha para implementar aquela técnica e preço. Isso. Enfim, era um modelo que o pregão, com todos os seus defeitos, tinha lá suas vantagens. E ele foi, inclusive, estimulado Sim. a ser usado pelos tribunais de contas. Eu costumo dizer que o pregão no regime anterior era como se fosse fazer a coisa errada, né? Porque legalmente a gente até forçou a barra para dizer que certas coisas eram comuns e para dar certo, porque as outras opções não eram melhores. Agora, a nova lei de licitação, gente, ela realmente, como a Camila falou, ela traz outro tipo de solução. E a área de TI é muito difícil em alguns campos, pelo que eu converso com as pessoas da área de TI, é muito difícil de você usar o modelo do pregão e obter sucesso. Por quê? Concordo. Porque o pregão, ele é voltado para aquilo que a gente chama de contratação por especificação. Você não coloca para o mercado uma disputa em termos da solução que você quer contratar. O mercado não disputa isso. Por quê? Porque a solução já está especificada, está pronta. Está pronta. Está pronta. E o que é na área de TI, algumas pessoas que entendem de TI me dizem, é muito difícil essa padronização. É interessante que as pessoas dizem, esse conceito de bem comum ele é um pouco complicado. De fato é. Porque ele é um conceito tanto quanto aberto, né? Dizer que é aquilo que a administração consegue, por meio de padrões usuais de mercado, especificar no edital de maneira objetiva os tais padrões de qualidade e desenvolvimento, isso você olha e fala, nossa senhora, mas isso Cabe tudo. Mas Tanto ao mesmo que a tempo... administração ela começou a contratar, por exemplo, serviços em nuvem como se commodity fosse. Ah, sim. E ele não é. Não, e você deve sofrer perante a administração Exato. pública para que ela mude esse padrão, inclusive no âmbito da 14133. Que Podendo é ser eletrônico. A nova mentalidade. Sim, mas é isso. É isso mesmo. Porque senão, para que uma nova lei? Exato. Ficava com pregão. Não precisava de uma nova lei. E olhe, fazer essa nova lei deu trabalho elaborar o texto, tramitar na Câmara, tramitar no Senado, e implementar ela agora. Exato. Deu trabalho e custou. Custou para a administração. Muito. Então, veja, para que isso se não for para mudar esse mindset, como você bem colocou, e contratar por uma técnica e preço e usar o diálogo competitivo para discutir soluções melhores, soluções mais inovadoras, usar o credenciamento, ou seja, usar tantas outras ferramentas que sim se baseiam numa contratação por solução. O diálogo competitivo, Camila, para você ver uma coisa que a gente precisa evoluir na mentalidade do Brasil, o diálogo competitivo na regulamentação federal da Instrução Normativa número 73, no Brasil, ele pode ser julgado por menor preço. E a gente não olha nem para onde a gente copiou, porque nos Estados Unidos, na Europa, de onde a gente copiou, a diretiva europeia é clara, não, só pode ser julgado pela melhor relação qualidade-preço, o equivalente, diria eu, talvez aí, a uma técnica e preço. Até porque a nova lei ela traz como objetivo não o menor preço, né? Mas o melhor resultado para a administração. Isso é interessante, que isso até a própria Lei 8666 já trazia. E alguém criou o conceito de menor preço, fixou isso. Como se o menor preço... Porque, veja... Menor preço não é melhor qualidade. O menor preço, ele é uma maneira adequada para alguns casos para se chegar... Sim, a seleção da proposta mais vantajosa. Mas ele é para alguns casos, para o caso que é padrão. Exato. Aquilo que é padrão, aquilo que eu sei que eu quero alugar um carro
e não tem muitas... Não tem muitas nuances não aí tem de muitas diferenças. variações Exato. no mercado, ou seja, um produtor, um prestador de serviço não tem muito valor agregado naquilo que ele entrega. O que ele entrega é praticamente igual ao que o outro entrega. E ainda que ele possa entregar melhor, mas para a administração aquilo é irrelevante. Sim, sim. Para a administração aquilo é irrelevante. Então veja que a área de TI, ela é sim, eu concordo contigo, ela é um caminho que nós precisamos evoluir para trabalhar mais a história do best value for money, de uma contratação pública que busca estimular o contratado a trazer a melhor proposta para a administração. Ainda que ela seja mais cara. Mas Ainda se que ela ela seja tiver mais cara. qualidade e Sim. atingir o meu objetivo, Sim. que eu preciso definir, Sim. né? Eu, administração, preciso definir o que eu almejo com aquela contratação. Sim. De uma forma muito clara. E aí, sim, faz sentido eu ter uma melhor solução que atenda exatamente aquilo que eu preciso, porque daí eu consigo fazer a eficácia, né? A efetividade desse contrato. E é a dessa história contratação. da lâmpada mais cara, né? Exato. A lâmpada Não, ela é mais copinho cara, do café, mas que ela é aquele transparente que daí você precisa colocar 3, 4 para É. conseguir beber o café. O que adianta? E a história da lâmpada é mais cara. A lâmpada, essa lâmpada é mais cara, mas ela me traz menos custos com consumo de energia. Exato. Então, às vezes não é algo tão direto. Estou dando um exemplo que é mais perceptível para a gente. Sim. Mas às vezes não. Às vezes é uma solução que vai impactar em outros processos que não diretamente aquele, e com isso vai reduzir seus custos. E isso que você trouxe agora é muito importante, porque por TIC ser algo abstrato, ele é subjetivo, a gente tem, né, o conceito, ele causa uma certa confusão, porque a gente teve muita discussão quando a gente estava no momento de desenvolvimento, que era obra. Então, eu tinha que construir prédio, rua, fazer ponte. Todo mundo via, todo mundo conseguia mensurar aquilo. Agora, quando você está falando de tecnologia, ela está na nuvem, você não está vendo, você vê pronto. Na hora que foi feito a jornada, a transformação, a implementação de algum tipo de serviço digital, aí você fala, tá, entendi. Porque você vê a ponta, mas você não vê o processo. Então, essa subjetividade faz com que haja uma dificuldade de descrição do que de fato você quer. Correto. De definir quais são os critérios, até para definir os critérios técnicos habilitatórios daquilo que você quer contratar. Ou seja, e se há uma subjetividade, não há uma objetividade Exato. para expressar os padrões de desenvolvimento e qualidade no edital. Se vocês querem, gente, aprender esse conceito de bem comum, assim como se formar como pregoeiro, um agente de contratação, inclusive, eu os convido para participar do nosso curso sobre pregão e concorrência menor preço. A gente discute tudo isso nesse curso, Camila. É um curso que vai ser presencial em Brasília, será ministrado por mim e pela professora Nádia Dallagnol, agora em novembro deste ano, e inclusive com práticas no GovBR, no compras.gov. E o que a gente observa nessa capacitação é que o fato de ser algo padronizado, como a própria lei diz, é o que vai fazer você cair numa contratação menor preço. Exato. Ou maior desconto. Mas se você tem essa dificuldade, como você muito bem coloca, Camila, nós precisamos trabalhar de uma maneira mais diferente, diversificada. É óbvio. E aí eu acho, Camila, que a gente vai conseguir caminhar nesse sentido quando nós instalarmos centrais de compras. Porque, veja, você que conhece, como você bem disse, a realidade da administração pública, você sabe que uma organização, seja uma prefeitura, uma autarquia federal, uma autarquia estadual, ela, no dia a dia, tendo que rodar muita coisa, parar, se debruçar sobre um edital, fixar um critério de julgamento, de técnica e preço, olha, é muito difícil. É muito difícil. Gente, vou deixar aqui na descrição do nosso episódio o link para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa capacitação, e eu convido vocês, é uma grande oportunidade de vocês se prepararem para a implantação da nova lei de licitações. Eu e a professora Nádia esperamos vocês. Camila, para a gente encerrar, que tal falar um pouco de tudo isso? Começar um outro podcast? Eu acho... Em poucas palavras, a nova lei ajuda? Ajuda. Ela minimamente ela traz o caminho
de olhar para a inovação. O país precisa entender que o investimento em inovação ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento econômico do país, então ele é importante, ele é relevante, é um anseio da sociedade e a gente precisa sempre estar olhando essas discussões para o governo estar par e passo com o que está acontecendo na atualidade. Um recado que eu quero deixar é que o livro ele está disponível para download de forma gratuita. Eu vou deixar, eu passo para você o link para que você coloque e todo mundo consiga fazer o download dele para ter o acesso de forma livre, fica com o e-book. É bom porque ele é para consulta, ele não é um livro de literatura. E eu acho que o recado é esse, é essa provocação, são esses insights que a gente traz, tanto no livro quanto as minhas falas, para que a gente olhe a tecnologia como um meio e uma apoiadora das mudanças que o governo precisa fazer para atender a sociedade de forma mais eficiente, assertiva e inclusiva. Eu vejo muita gente até criticando a Lei 14.133. Inclusive, algumas pessoas até criticam, dizendo que ela é uma lei ruim porque ela é maximalista, porque ela é grande. E eu tenho outra visão. Eu acho até que eu até incluiria alguns dispositivos da lei. Eu também acho que ficou faltando bastante coisa para ser regulamentada ali. Não, e para colocar lá, inclusive, para simplificar a contratação. Exato. Eu colocaria mais coisas para facilitar. Quer ver? Eu colocaria um dispositivo que dissesse que quando fizesse pré-qualificação, o prazo do artigo 55 seria contado pela metade, por exemplo, né? O que é o prazo entre a publicação do edital e a data da sessão. Então, eu colocaria ali mais regras que precisariam estar ali, mas eu acho que ela o começo. Ela avança. A gente estava com sobretudo nessa parte de instrumentos para serem usados na área de contratações que demandam contratação por solução. O último ponto aqui que eu acho bem relevante, a gente dizer que nos últimos 30 anos, né, a gente está falando de uma lei dos anos 90, a sociedade evoluiu absurdamente muito. Sobre os aspectos aí de tecnologia digital. Sim. E a gente precisava ter uma lei que acompanhasse essa transformação. E a pandemia foi um grande causador de acelerar o processo, né, de promoção da 14.133 vir a ser promulgada, pela necessidade que o próprio gestor sentiu durante a pandemia de ter uma solução, procedimentos menos burocráticos, mais céleres e mais eficientes. Então, a 14 tem algumas lacunas, ela faltou trazer alguns dispositivos, sem dúvida, né? Ela não é o modelo ideal, mas eu acredito que ela é um começo, ela já promove e está tratado ali a inovação, que eu acho que é extremamente importante. Correto. Ela fomentou a transparência, que é um instrumento importantíssimo, participação cidadã, e ela trouxe os instrumentos de governança que estava mais do que na hora da gente colocar essa responsabilidade para a alta administração, para o gestor público, de ter todos os controles e processos ali postos, como a gente já tem na lei das estatais, enfim, como a gente já tinha isso praticado em outros instrumentos. Então, acho que é o começo e a gente vai ver como que vai ser essa aplicabilidade a partir de janeiro de 24. Vai levar um tempo, mas eu acho que... Mas a gente está aqui para falar. Vai evoluir, exatamente. Para lembrar a todos de que há ferramentas importantes que podem ser usadas para melhorar. Camila, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Fiquei muito feliz de receber o convite para escrever sobre que me honrou com esse livro. Tema que é muito isso. Obrigada. Bondade sua. Obrigado a Tati também. Obrigado não. A Tati eu não vou agradecer não. Só vou agradecer quando ela vier aqui. Tá faltando um episódio com a Tati. Uma amiga querida que não vem aqui. Como? Minha parceira em tantas outras coisas ainda não veio aqui. Ela é ótima. Tá me devendo. Gente, muito obrigado a vocês pela audiência. Se você ainda não se qualificou para implantar a nova lei de licitações, conte com a nossa equipe, a equipe do Portal LC. Segue a Camila, lembrando, @doutora DRA _ Camila Murta. Eu, @Rafael Sérgio de Oliveira, e o Portal LC, @portal_LEC. Espero ver vocês em outros episódios e contem sempre com o Portal LC, porque nós estamos sempre divulgando conteúdo de excelência na área de licitação e contrato. Forte abraço, até o próximo episódio. Reverbere, o podcast do Portal LC.